E seja bem-vindo ao Rádio Game Dev, episódio número 7. E hoje o tema vai ser, na verdade não o tema, o formato do podcast vai ser um pouco diferente, vai ser um pouquinho mais curto, então já peço que você deixe um feedback depois aqui embaixo do vídeo. E se você estiver no YouTube, certo? Porque se você estiver no Spotify ou em alguma outra plataforma, não vai ser possível comentar. Então, se você quiser comentar, pode ir no YouTube, no meu canal, Marcos Game Dev, e deixar um comentário embaixo do vídeo, que no caso é um áudio, mas YouTube é só de vídeo, então tu clica no vídeo, que na verdade é um áudio, e comenta lá o que você achou desse formato um pouco mais curto. Esse formato um pouco mais curto é para tratar de assuntos que são mais rápidos de responder, porque realmente nem todo assunto gera 30 minutos, 40 minutos de conversa. Então, para não precisar reunir muitos assuntos em um só podcast, eu posso trazer um assunto pequeno, um assunto que pode ser conversado de forma um pouco mais curta, em um podcast um pouco mais curto, e assim então ter algo um pouco mais rapidinho de ouvir. E então eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque eu não sei quais são os seus hábitos de escutar podcast, se você gosta de deixar ouvindo um podcast longo, ou se pra você não faz diferença, você deixa tocando, então se for curto ou longo não faz nenhuma diferença, beleza? Comenta pra mim aí o que você achou depois de escutar. E certamente nesse momento vai ter o podcast Rádio Game Dev em outras plataformas, porque essa semana, agora do episódio número 7, eu fui atrás de publicar o podcast em outros lugares. Eu não sei exatamente quais são esses lugares, tá? Então, novamente, se você quiser saber onde mais está disponível o Rádio Game Dev, vai lá pro vídeo no YouTube, no meu canal, e na descrição do vídeo, lá embaixo na descrição, vai ter o link para cada uma das plataformas que tenha o Rádio Game Dev, beleza? O tema de hoje é por onde começar a fazer um jogo de plataforma. Por onde começar? E eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero conversar sobre a minha experiência com jogos de plataforma. Eu fiz um jogo publicado na Steam, no caso eu fiz e publiquei um jogo na Steam. Tem um episódio do Rádio Game Dev sobre esse jogo, é o episódio número 5. E o jogo é o Rift Raccoon, você pode procurar na Steam aí por Rift Raccoon, Raccoon com um C só, tá bom? Que também tá certo a propósito, porque algumas pessoas me corrigiram sobre o Rift Raccoon com um C só, falaram que é com 2 Cs, mas não, gente, pode colocar no Google, Raccoon pode ser com um C ou 2 Cs, é a mesma coisa, tá bom? Ok, então por onde começar a fazer o seu jogo de plataforma? Eu falei sobre o Rift Raccoon para mostrar para você que eu já fiz um jogo de plataforma completo, do início ao fim, um jogo profissional, publicado na Steam. Então eu tenho como falar sobre esse assunto, dizendo para você qual foi a minha experiência, por onde que eu comecei e que benefícios que eu pude perceber com isso, beleza? Quando você começa a criar um jogo, você só tem páginas em branco. Se você começar por uma documentação simples, você tem páginas em branco de um documento, ou se você começar com um protótipo numa game engine, como o Construct, por exemplo, você tem uma tela em branco sem nada colocado. Então vem a dúvida, o que eu penso primeiro, o que eu faço primeiro? Eu faço a fase, eu faço mecânicas, eu faço personagem, eu penso em inimigos, o que eu faço, ok? Então eu vou falar aqui pra você qual foi a ordem da criação das coisas do meu jogo e os benefícios que eu pude perceber com isso, e vou conversar então também sobre outras formas de começar o jogo que você pode pensar em fazer. Primeiro de tudo, o meu jogo, ele começou com um protótipo de um jogo que não era o Rift Raccoon. Eu comecei a prototipar um outro jogo que eu acabei não fazendo por ele ser aparentemente muito maior do que eu poderia fazer nesse momento. Então eu fui atrás de fazer um jogo um pouco mais simples, que foi então o Rift Raccoon. E então nesse protótipo eu tirei muita coisa e coloquei coisas novas para ser o Rift Raccoon. Então nesse protótipo eu tinha um personagem que andava de um lado para o outro. Tinha animações, ele pulava, ele tinha um ataque melee também, e ele também pulava em cima de inimigos. Algo que eu acabei tirando do Rift Raccoon, que você consegue pular em cima de coisas, mas não de inimigos. Não tem inimigos no Rift Raccoon, só mecânicas de fase mesmo. Então o que eu fiz? Eu tirei o ataque melee que eu tinha, o ataque físico, tirei o pular em cima de inimigos, eu usei a mesma lógica do pulo na cabeça de inimigos para fazer coisas que você pisa em cima no Rift Raccoon, e mantive o personagem removendo apenas algumas animações. Ou seja, eu comecei o Rift Raccoon por um protótipo de personagem.
Só que eu não comecei direto no protótipo a fazer coisas mais robustas. Eu comecei com um protótipo simples da mecânica da forma mais básica possível. Porque eu comecei pela mecânica. Eu não tinha guaxinim ainda. Eu não tinha a história do jogo, eu não tinha as fases do jogo, eu não sabia como o jogo seria, eu tinha apenas a mecânica de teletransporte. Não tinha nem a escalada ainda, porque no Rift Raccoon tu consegue andar, pular, escalar e teletransportar. Eu comecei fazendo um teletransporte super simples. E por que super simples? Porque não tinha efeitos, não tinha a distância correta ainda. Ela só começou sendo para os lados apenas, depois eu coloquei para cima e para baixo. Começou sendo apenas com teclado, aí eu coloquei o gamepad depois. E também depois eu implementei mais coisas, como efeitos visuais e também a criação de um holograma. Tu pode pressionar o botão de teletransporte e tu consegue ver aonde que o boneco vai parar se você soltar o botão e teletransportar. Para evitar assim que você teletransporte em cima de um espinho, em cima de uma parede. Que se você entrar em paredes você morre também, porque você pode teletransportar para dentro de uma parede, o que não seria muito legal, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então eu comecei mesmo por um protótipo da mecânica no seu formato mais básico, ainda sem animações, porque eu não trabalho com arte. Então primeiro era uma caixinha verde que fazia esses movimentos e depois eu substituí pelo personagem certinho, que foi feito por um artista, pelo Marcos Freire Art. Você consegue encontrar ele no Facebook, ele é um ótimo artista. Então, feito esse protótipo simples, eu fui atrás de fazer um documento de 10 páginas e um documento de 1 página. Por que esses dois documentos? Primeiro, porque uma página ele te força a escrever sobre o seu jogo da forma mais simples possível, da forma mais rápida possível. E se você parar para pensar, até mesmo jogos super complexos como GTA V, por exemplo, jogos mundo aberto, mas não vamos exagerar tanto. Tipo assim, até mesmo um Super Mario de plataforma é um jogo complexo que se você for falar sobre ele, ainda mais se for conversar sobre cada fase, cada mecânica do jogo, cada inimigo do jogo, você vai falar por muito tempo. Mas, até mesmo esses jogos muito complexos, você pode transformar eles em um documento de 1 página, colocando informações super simples como um resumo da história, um resumo do gameplay, a faixa etária do jogo, o gênero do jogo. E assim você tem então 1 página apenas de documento. E essa 1 página foi para eu pensar de forma super simples. Como é que eu faço então, ou melhor, como é que seria a história do jogo? Um resumo da história. Como é que é um resumo da história? Aí que eu cheguei naquele resumo super simples, que tu é um guaxinim, que tu anda por um laboratório livremente, porque tu é um animal de estimação de um dos cientistas que trabalham lá. Até que uma vez você sem querer se fundiu a um protótipo de luva de teletransporte e aí você não pôde controlar essa luva, você saiu teletransportando loucamente pelo laboratório e aí você caiu em uma área de testes de teletransporte e aí saiu correndo pra frente porque apareceu de repente um drone te perseguindo e tu ficou com medo porque tu é um animal que sente medo. E aí tu fica fugindo desse drone. E enfim, não vou falar mais nada porque seria spoiler. Então tem assim a história de forma resumida do jogo. Nesse resumo eu coloquei o final também, inclusive. Eu pensei no início, no meio e no fim, de forma super resumida. Tipo, eu não vou detalhar a jornada dele, não vou falar, ele vai então passar por vários lugares e vai passar por esse lugar e por esse aqui também, e aqui nesse outro lugar vai enfrentar isso, vai enfrentar tal inimigo, vai enfrentar tal mecânica. Não vai ser assim. Eu queria usar esse exemplo de história resumida sobre algum outro jogo, só que é difícil falar de jogo recente porque eu poderia dar spoiler para alguém que não jogou ainda. Então eu vou falar do jogo Super Mario Bros. De Nintendinho, o primeiríssimo mesmo de plataforma, né? Então, resumindo de forma super simples, eu colocaria nesse resumo o personagem principal, o protagonista que você controla, o que ele é capaz de fazer e o que acontece com ele durante o jogo. Então, o Super Mario, ele tem uma habilidade de pulo e ele pode pegar poderes para jogar bolas de fogo. Vai enfrentar inimigos ao longo de diversos cenários para eventualmente salvar a princesa das garras do Bowser. Super simples, é uma descrição bem resumida mesmo da história do jogo. E até mesmo jogos mais complexos você pode fazer isso,
resumindo o início, meio e fim. Eu poderia colocar também no resumo que o Mario consegue salvar a princesa, é uma coisa que todo mundo já espera que vai acontecer, né? Ok, então, avançando dessa parte de uma página, é isso, você vai resumir a história e também o gameplay, como é que se joga o seu jogo. Você joga passando de fases, você joga usando suas mecânicas de movimentação, pulo, teletransporte, e bem simples mesmo, não vai detalhar mecânicas nesse documento ainda. E o documento de 10 páginas foi o próximo, que foi bem importante também, que aí eu já tinha mais abertura para me aprofundar. E eu fiz esse documento bem no início mesmo e escrevi ele por completo. Por quê? Porque eu queria ter uma visão geral do meu jogo de forma resumida, porque 10 páginas ainda é resumido. O ponto bem importante do 10 páginas é que tu pode separar mais os capítulos, digamos assim. Porque numa página é nome do jogo, faixa etária, aonde vai ser publicado, data de lançamento, resumo da história, resumo do gameplay. Super simples. Agora, o documento de 10 páginas, você pode colocar o nome do jogo, faixa etária e tudo mais, mas pode colocar a história detalhada, pode colocar os níveis do jogo, as mecânicas do jogo, os inimigos do jogo. Então aí tu vai poder escrever de forma extensa o que o jogo vai ter de fato e assim ter uma clareza extrema sobre como o jogo funciona. E para obter uma clareza muito rapidamente, assim, uma clareza rapidamente do teu jogo, o documento 10 páginas, ao meu ver, é uma ótima opção. Porque se tu for escrever um documento gigante, tu vai chegar lá na página 25, por exemplo, e já não vai ter muita clareza sobre o que tem na página 5. E é mais difícil tu ligar pontos em um documento que tem 40, 50 páginas do que ligar pontos entre um documento que tem aproximadamente 10 páginas, que pode ser um pouco menos e pode ser um pouco mais. Então é mais fácil tu ligar a mecânica com a história, a mecânica com a fase, o inimigo com a mecânica com a habilidade do personagem, do tipo assim, tu vai teletransportar, né? Então teletransporta em cima desse objeto aqui e vai acontecer tal coisa. É mais fácil de deixar isso bem claro em um documento mais curto, legal? Então eu fiz esses documentos e uma curiosidade é que isso não é algo recomendado em termos de game design, só que eu fiz o documento 10 páginas no começo do projeto, obtive clareza do projeto e não mexi mais nele. Tanto que tem algumas coisas que estão no jogo que não estão no documento e algumas coisas que estão no documento que não estão no jogo. Porque eu realmente tive ali um momento para escrever bastante e me organizar sobre como o jogo vai ser. E assim que eu tive isso bem claro para mim, eu meio que não fui mais tanto no documento, mexer em coisa e até mesmo consultar. Eu consultei algumas vezes, mas não com muita frequência. Foi mais uma ferramenta para eu obter clareza mesmo. Ok, tendo clareza do jogo, a primeira coisa que eu fiz anteriormente a isso foi o protótipo do personagem, certo? Então depois eu fui lá e avancei no personagem, continuei colocando mais coisas no personagem. Eu fiquei muito tempo no Rift Raccoon, acho que aproximadamente um mês, com apenas uma fase. Uma fase e o personagem, e testes com o personagem, teletransporte, escalada. Então a primeira coisa que eu fiz foi ter muito certinho as animações do personagem. Nesse momento eu já tinha pagado um freelancer para fazer as animações dele. Então a primeira coisa que eu paguei de arte foi o personagem. As primeiras mecânicas que eu fiz foram do personagem. A primeira coisa que eu fiz foi mexer bem na movimentação do personagem. Tanto que eu alterei pouquíssimas coisas sobre a movimentação dele futuramente. Eu tinha isso muito bem feito já no primeiro mês, que o jogo teve 6 meses de produção. O primeiro mês foi focado bem no personagem, e depois disso eu só alterei uma animaçãozinha nele, que é uma animaçãozinha de quando ele tá pego por uma mão gigante, a mão pega ele e ele muda a animação. Eu alterei isso nele, coloquei alguns efeitos visuais extras e também eu mexi um pouco na altura do pulo. Fora isso, nada mais. Isso foi tudo que eu fiz, tudo que eu tive que fazer depois. Então foi muito bom pra mim começar pelo personagem. No meu caso, eu comecei pelo personagem.
Só que pra deixar bem claro, no documento eu não fiquei só falando do personagem. Ali eu já tinha falando da história, falando de mecânicas, de fases, como é o cenário de cada fase, quantas fases tem, tudo isso já tava lá no documento. Legal? Então é isso, eu comecei pelo personagem e o benefício pra mim nisso foi que, como o personagem é o que o jogador vai controlar o jogo inteiro, eu comecei já o jogo com uma super clareza sobre todas as possibilidades, capacidades do personagem. Ele pode pular, ele pode andar nessa velocidade aqui, ele pode pular e variar a altura do pulo, ele pode pular e teletransportar pra frente, ele pode pular e teletransportar pra cima e pra baixo, e também ele pode escalar e teletransportar depois, ele pode derrapar e depois teletransportar. Todas as possibilidades dele eu tinha bem certinho na minha mente, e não só na mente, mas também no projeto, tava ali implementado já o personagem. Então, principalmente para um jogo de plataforma em que o personagem é o ponto central do jogo, é muito importante focar nele no início. Só que isso não é o caso para todos os jogos. Pode ter um caso de um jogo de plataforma, de puzzle, de quebra-cabeça, em que as mecânicas de fase que envolvem o quebra-cabeça são mais importantes e requerem mais atenção no início do que o personagem. No caso do meu jogo, é porque ele é uma plataforma de precisão. Então, a precisão do personagem era o mais importante e as mecânicas vêm como complementos ao personagem. O personagem ele tem que chegar do início da fase até o final, e as mecânicas e perigos, coisas que matam o personagem e coisas que ajudam o personagem, são complementos para tornar a travessia interessante até o final da fase. Legal? Então essa é a minha visão sobre como começar um jogo de plataforma. Verifique no seu jogo qual é o ponto mais importante, se é o personagem, se não é, e comece por ele e faça um documento simples e resumido para você ter clareza sobre como é o seu jogo e se as regras do jogo fazem sentido com a história e com o jogo em si. Se uma regra ela complementa a outra ou se ela não acaba anulando uma outra regra. É importante ter regras que vão trabalhando juntas em vez de se atrapalhando. E é isso, espero que tenha gostado desse episódio. Se quiser comentar, eu vou ler o seu comentário no vídeo que tem esse episódio. Então lá no meu canal do YouTube tem o Rádio Game Dev episódio 7, você pode lá deixar um comentário que eu vou ler o seu comentário, beleza? Então muito obrigado por ouvir e eu recomendo então que você também me siga no canal do Telegram, que é marcosgamedev.com/telegram, e lá você vai receber notificações de quando eu publicar um novo episódio, mas é sempre na sexta-feira. Algumas vezes não tem, quando tem alguma outra coisa acontecendo, e eu acabo não postando, mas a ideia é toda sexta-feira você poder esperar um novo episódio. Legal? Obrigado por ouvir e vejo você, ou falo com você no próximo episódio.